Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. A consulta ao doutor está no ar e eu já começo te perguntando como é que foi o seu final de semana. Você aproveitou ali para descansar ou para colocar tudo em ordem e acabou se cansando ainda mais? Pois é, gente. E as segundas-feiras é aquele dia que para muita gente, aquela síndrome da segunda-feira, aquela taquicardia, aquele pensamento, nossa, eu preciso dar conta das minhas obrigações, aquela reunião, aquele trabalho, aquele contrato, enfim, diversas coisas que ficaram ali na sexta-feira, que a gente deu uma pausinha no nosso final de semana, já começam a nos assustar, a bater ali na nossa porta, aquela sensação de urgência já no finalzinho da tarde de domingo. E para essas pessoas que precisam de mais de força, de vitalidade para encarar toda uma semana, que a gente foca as nossas segundas-feiras na nossa saúde mental. E nesta segunda-feira, a gente embarca no Novembro Azul para trazer, é claro, toda a importância com relação ao diagnóstico precoce, as informações que a gente precisa, é claro, para conduzir a nossa vida e a vida dos nossos familiares com relação ao câncer de próstata. Afinal de contas, grande parte da nossa população precisa de instrução com relação aos cuidados de prevenção, mas a gente une esse tema à nossa saúde mental. Afinal de contas, na nossa sociedade, são muitas as questões. O preconceito, o medo, a necessidade do homem se mostrar forte e não frágil é que o mantém muito longe das consultas, dos exames, do diagnóstico, que é tão essencial. E por isso a gente propõe hoje um bate-papo honesto, um bate-papo franco, para trazer à tona a importância da gente quebrar todos esses conceitos e da gente falar abertamente sobre os nossos medos e as nossas necessidades, quando o assunto é, muitas vezes, encarar um diagnóstico que é difícil, mas o quanto o familiar, o quanto a esposa, o quanto uma rede de apoio pode mudar e determinar o desfecho deste caso. Nosso bate-papo hoje é muito especial e eu aproveito para convidar quem agora passou pela sua cabeça, olha, fulano está precisando ouvir sobre isso, olha, o ciclano, eu imagino que ele precise dar conta, conseguir ter força e fazer lá os seus exames anuais, enfim, qualquer pessoa que passou pela sua cabeça, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Então encaminha, compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, aonde? No nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Este é o nosso endereço. Frases comuns que precisam ser combatidas. Olha só, o nosso foco hoje é trazer à tona essa questão da saúde mental com o diagnóstico, né? Com toda essa questão da prevenção também com relação ao Novembro Azul, ao câncer de próstata, que é o segundo mais comum, o segundo que mais afetam os homens. E aí, diante disso, o que coloca os homens longe dos consultórios? Exame de próstata, tô fora. Para você, essa é a frase que precisa ser combatida? Falar de sentimentos é sinal de fraqueza. Não preciso de ajuda, eu dou conta sozinho. Ou, na sua opinião, todas essas frases precisam de fato ser combatidas. Entra lá, clica na alternativa que a gente também vai debater esse momento polêmico, esse tema polêmico que eu tenho certeza. Às vezes tem muitos homens que estão agora nos assistindo e falando assim, não, eu não falo isso. Mas eu sei que tem muita gente aí, muita mulher que já ouviu e que concorda ou não que essa frase precisa ser combatida. Clica lá na alternativa que a gente também vai falar sobre isso. Vamos juntos então conferir quem são os nossos convidados de hoje na tela. Vamos lá, vamos começar pelo Antônio Sena, psicólogo. Com 25 anos de profissão, sempre esteve conectado a atividades que valorizam o contato humano, motivando sua trajetória na área. Seu diferencial está no olhar atento para a saúde mental e também para o bem-estar dos seus pacientes. No dia a dia, concilia a gestão da clínica com a atuação como psicoterapeuta, mantendo o compromisso de promover equilíbrio emocional e também qualidade de vida a quem acompanha. E agora vamos conhecer sobre Rômulo Nunes, urologista. Há 8 anos vive diariamente os desafios e também os avanços da medicina,
tanto para quem é cuidado quanto para quem cuida. Sua atuação une informação técnica sólida com sensibilidade humana, uma combinação essencial para enxergar cada caso além dos sintomas. Encara como maior propósito compreender a realidade individual de cada paciente e construir, com precisão, o melhor caminho terapêutico dentro de uma medicina personalizada. Doutores, sejam muito bem-vindos ao nosso Consulta ao Doutor, a nossa consulta com hora marcada. Muito obrigada por estarem aqui, inclusive. Obrigado, Dani. Obrigado. Queria começar, gente, falando um pouco sobre essa questão, né? No Novembro Azul a gente fala muito sobre prevenção, mas antes da gente passar para essa parte, eu queria falar sobre a forma como os homens enxergam o cuidado, né? Porque queria entender se ainda de fato existe muita dificuldade, muita restrição na busca por ajuda. E eu queria chamar a atenção, é claro, de quem está nos assistindo, que temos 2 homens. O ponto de vista deles, eu acho que já muda tudo, não é verdade? Começando então por você. Bem, nesse caso que você está falando, eu acredito que mudou bastante. Inclusive, eu estava conversando com o Dr. Rômulo, lá no camarim, mudou muito essa situação. Porque hoje o homem está mais vaidoso, ele está mais cuidadoso. Tá. Apesar do autocuidado ainda ser um estigma, né? Porque isso demonstra fraqueza, demonstra uma pessoa que está muito preocupada, ou seja, muito sensível. Então, por esse motivo, ainda temos esse estigma. Mas, como eu disse, hoje já melhorou muito. E principalmente aqui no Brasil, que a vaidade é no topo, tá? Perfeito. Agora eu vou passar a bola aqui para o doutor Rômulo com uma pesquisa que é da Sociedade Brasileira de Urologia, que pontua que 46% dos homens acima dos 40 anos vão, batem a porta de um profissional, de um médico, quando eles sentem algo de fato. E 58% desses homens disseram que o maior medo que eles sentem é com relação ao diagnóstico de alguma questão urológica, principalmente com relação ao câncer. Queria entender, esse medo você comprova no seu consultório? Então, Dani, isso é uma verdade, que, como o doutor Sena comentou, a gente também vê uma evolução aí ao longo dos anos, ainda mais conversando com outras pessoas de mais idade, outras pessoas agora, no momento que elas, com familiares, essa busca vem alterando, Tá. Mas, na realidade, até atualizando, a gente sabe que mais ou menos 40% dos homens no Brasil, eles fazem o exame periódico para a próstata de maneira correta, Esses dados que você comentou, isso é justamente quem está buscando algum sintoma, que a gente vê que é menos do que a metade, Mas quem faz o acompanhamento regular, isso ainda menor do que a gente recomenda, E eu acho que um grande ponto que as campanhas vêm mudando é justamente trazendo essa informação, que era uma coisa que não era tão clara, qual é a necessidade, qual é a importância, principalmente que a gente está reforçando esse diagnóstico precoce que pode mudar o curso do tratamento de alguma pessoa com a doença. Então, acho que o ponto, o medo existe, mas na realidade, essa conscientização de que você tomar alguma medida que o tratamento ele possa vir e eventualmente ele possa ser menos agressivo, isso está trazendo cada vez mais à tona. Então, assim, o medo existe, mas a força das campanhas e de programas como esse aqui, que se propõem a debater o assunto, justificam a ida dessas pessoas com uma regularidade maior aos consultórios. Com certeza. Que bacana, gente. Isso daí já justifica o nosso momento aqui, entrando na sua tarde, entrando no seu dia a dia, trazendo informação de qualidade para você. Aproveito para agradecer, é claro, as imagens de João Capellini compondo aqui o nosso bate-papo, que ele trouxe o lacinho, o símbolo dessa campanha do Novembro Azul. Queria trazer um pouco a questão da invulnerabilidade masculina. Essa questão do homem que ele precisa ser forte, do homem que aguenta tudo. Isso você acha que ainda é bastante presente? Dani, a gente foi criado com aquela velha história que homem não chora. Homem não chora, homem não sente, homem não fala dos sentimentos. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito, principalmente em consultório, tá? Porque o consultório é o pedido de socorro. Porque ele já não conseguiu mais nada em casa com as pessoas que conhecem. Então, ele vai para a clínica exatamente pedir esse socorro, pedir essa ajuda para nós. Existe, sim, essa situação e muito grande, e continua.
Porque as mulheres cobram muito dos homens essa questão que você colocou. É muito essa postura, cobrada. né? É a postura de ser diante forte, da família. a postura de ser o dono da casa, o pai de família, a pessoa provedora. Isso é muito cobrado. Tem até uma história que eu assisti um filme uma vez, eu achei muito legal, porque quando o cara se desespera, a mulher também perde a estrutura, ela perde o caminho que ela estava seguindo, porque o homem acaba sendo ainda a luz no final do túnel. É ele quem vai dar essa coordenada na situação. E de que forma até essa cobrança, né, por parte de nós, mulheres, pode vir a afetar a saúde mental dos homens? Olha, de todas as formas, porque quando a gente fala de saúde mental, isso se refere ao emocional, psíquico e o social, né? E quando a gente fala disso, a gente não pode esquecer que está extremamente ligado à situação da postura física do ser humano. Então, nós precisamos de qualidade de vida. Quando tem essa cobrança, tudo fica desequilibrado. E o ser humano ele precisa de equilíbrio, né? Então, ele tenta, de todas as formas ali, retomar esse equilíbrio. E, para isso, ele vai ter que conversar muito com a esposa, vai ter que conversar com as mulheres da família, para que ele consiga reequilibrar e, assim, tomar o lugar dele, a postura dele de líder. Perfeito. E diante de toda a situação desconhecida do novo, né, vem o medo e diversas outras questões que impactam, né, na nossa existência. E aí, por isso que eu acho que é importante, o quanto mais a gente tiver de informação, fica um pouco mais fácil para a gente lidar. Então, nesse sentido, eu queria trazer informação do que é o câncer de próstata, para que a gente não tenha um distanciamento tão grande, que a gente tenha um entendimento maior e que esse entendimento faça com que a gente traga um pouco mais de leveza para todo o processo. O que é, de fato, doutor, o câncer de próstata? Então, Dani, de maneira bem resumida, assim, né, o câncer ele é uma alteração da célula que ela acaba tendo um crescimento anormal, né? Então, toda a nossa célula acaba sendo suscetível a esse tipo de mudança, né? E justamente, inclusive, um dos cânceres mais comuns são os cânceres de pele, não melanoma, né? Justamente por conta da exposição, né, aos raios. O de próstata é, de fato, o segundo mais comum nos homens, fica atrás apenas desse Exatamente, do de pele. exatamente. E ele acaba sendo muito comum, né, por conta das alterações que as células da próstata elas acabam sendo submetidas, né? E existem vários fatores, de certa forma, que auxiliam esse processo no nosso organismo, não só com relação à parte de câncer de próstata, mas acaba sendo dos outros cânceres também, né? Então, câncer coloretal, câncer de pulmão, por exemplo, né? A gente sabe que tem fatores externos que levam a isso, né? Por exemplo, o tabagismo, a gente hoje em dia discute bastante a parte de alimentação, né, do nosso cotidiano, né, mais dieta ocidental, e tudo isso acaba tendo uma certa influência. Então, isso é um ponto importante que pode alterar a gênese aí da célula e ela deixar de ser uma célula sadia. Então, quando a gente fala em câncer de próstata, acho que é fundamental entender justamente esses fatores, né, que são os fatores que a gente divide em fatores mutáveis e os não mutáveis. Né? Então, os mutáveis acabam sendo parte desse nosso estilo de vida, desses fatores que possam auxiliar nesse processo de carcinogênese, mas a gente sabe também os fatores não mutáveis que vão do sexo masculino, né? Você ser homem, a questão da idade, né? Enquanto maior progredir a idade de algum indivíduo, ele vai ter mais chances de ter a doença. E tem também a questão familiar, né? Da origem genética, que é super importante, né? A gente sabe que hoje em dia quem tem algum parente, né, principalmente irmãos ou pais que já tiveram a doença, eles têm até 2,5 vezes a maior chance de a população habitual desenvolver o câncer, né? Então, isso é super importante assim, para entender quem que está sob risco, né, e como essa doença acaba surgindo, né? Então, a próstata, assim, é super importante, acho que muita gente acaba tendo essa dúvida, né? A próstata, onde ela fica, para que serve hoje em dia, né? Então, acho que existem órgãos que são essenciais, assim, para a nossa sobrevivência. Então, a gente tem coração, rim, né? A próstata, ela acaba sendo um órgão que ela fica muito próxima aí do final do trato urinário masculino, né? Ela fica logo abaixo da bexiga, reveste o canal urinário e é ali onde nasce o tumor, né? Ele começa justamente de uma célula pequena e nesse começo inicial ele não traz sintoma,
né? Justamente por isso que é tão importante a gente adotar essa prevenção, né? Eventualmente Ele é bastante silencioso mesmo. Exatamente. Com o crescimento dele, ele pode trazer algum tipo de sintoma local. E é claro que quando a doença ela progride, já passa para outros órgãos, aí a gente já tem sinais de metástase, né? Que significa que a doença já está fora da próstata. Perfeito. E quando a gente fala sobre uma doença silenciosa, como o Dr. Rômulo estava apontando aqui para a gente, o diagnóstico ele precisa ser feito de tempos em tempos, a partir de uma determinada idade. Queria primeiro que você falasse sobre isso antes de eu dar a palavra para o Antônio para eu trazer uma perguntinha para ele. Então, qual é, a partir de qual idade que eu devo fazer esse rastreio? Então, e o rastreio envolve quais exames? Então, isso já é algo bem definido, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia como outras sociedades internacionais. A gente inicia o rastreio aí do câncer de próstata para todos os homens a partir dos 50 anos. E para aqueles que têm algum fator de risco, né, ou seja, antecedente familiar, indivíduos negros também têm maior chance de desenvolver a doença, a gente começa com 45. Né? Tem só uma particularidade, acho que é super importante também outras pessoas saberem, né? A gente hoje conhece muitas mutações genéticas que ajudam aí a formar o câncer e tem mutações conhecidas, de linhagens conhecidas, que tanto originam o câncer de mama como o câncer de próstata. E essas pessoas que têm essa linhagem conhecida até começam antes, com 40 anos. É claro que isso acaba sendo uma exceção, né, da população, mas essas idades elas são fundamentais justamente para orientar todo mundo a iniciar esse processo, né? E como é que é feita essa avaliação? É regulamentado hoje em dia fazer a avaliação da próstata, que é o exame físico, onde a gente, através do exame, a gente entende a superfície da próstata, vê se tem alguma irregularidade, principalmente buscando algum nódulo suspeito. E com o exame do PSA, que é um marcador de sangue que surgiu desde a década de 80, né, super importante nesse processo de identificação de valores alterados que, junto ao exame da próstata, a gente consegue ter essa probabilidade se a pessoa está diante de um câncer de próstata ou não. E existe uma grande questão em torno do exame de toque, não é, doutor? Isso. Da dificuldade de realizá-lo, de preconceito da nossa população. Eu acho que isso, como a gente comentou no começo, né, é uma coisa que está mudando, né? A gente vê que essa mudança existindo. Mas é claro que acho que por conta dessa falta de informação, de como é que é o exame, muita gente tem esse receio, né? É sempre importante salientar que é um exame rápido, acaba não tendo nenhum tipo de incômodo para o paciente, né? A gente toma todas as medidas para isso. E junto a isso, ao PSA que a gente tem essas informações, né? É claro que os dois exames eles conferem bastante informação. É claro que tem pessoas que não conseguem fazer o exame da próstata, acabam seguindo com o PSA também, é uma opção, embora reduza essa sensibilidade de você fazer o diagnóstico, mas é uma alternativa também para todo mundo, ou seja, como a gente comenta, né, a gente sempre adapta o tipo de segmento ou tratamento para a pessoa, dependendo daquilo que ela se sente mais confortável. Só um adendo, dá Por licença. favor. Esse preconceito do exame de toque, ele está entre os homens também. Né? São as brincadeiras que acontecem na academia, em qualquer lugar. E tem sempre aquela pergunta, você foi no médico fazer exame de próstata. As piadas que a gente vê na internet, isso também ajuda a deixar o homem mais reprimido e procurar menos a ajuda necessária. Então é bom deixar claro, essas brincadeiras não são saudáveis, são coisas que reprimem e atrapalham o desenvolvimento profissional. E às vezes elas são criadas num contexto para facilitar ou para tornar aquilo um pouco menos pesado e acabam tendo o efeito extremamente contrário. Exatamente. E eu ia até aproveitar para te perguntar se você imaginava que o que poderia vir a atrapalhar o diagnóstico, essa busca do homem por fazer seus exames de forma regular e tudo mais, seria mais essa questão do preconceito, inclusive entre os homens, ou a questão do medo também? Eu acho que as duas coisas, né? As duas coisas estão bem ligadas aí. Lembrando que Novembro Azul é a saúde masculina. A próstata é um foco principal, mas a gente tem que lembrar da saúde masculina, que não é só isso, é tudo. Qualquer coisa que a pessoa tem, ela precisa procurar ajuda, ela precisa estar procurando ajuda profissional para que ela resolva esse problema, né? E dentro disso, a gente tornaria a coisa muito mais simples se todo mundo pensasse dessa forma. Eu preciso de ajuda profissional.
e deixasse de lado esses estigmas, essas brincadeiras, essas piadas que acontecem e pensa que a vida dele está em jogo diante disto. Né? Então é necessário realmente a gente dar importância para Novembro Azul, janeiro, fevereiro, março, abril e aí por diante. Porque saúde não se brinca, com saúde não se brinca. E já falando sobre qualidade de vida, as pessoas precisam procurar sair dessa loucura que é a nossa sociedade, sair dessa busca incessante por bens, por coisas e reservar um tempinho para elas mesmas. Né? Precisa aprender que a saúde física, a saúde mental está relacionada a isso, a cuidar de você mesmo. E nada melhor que procurar um médico quando precisa. Exatamente. Eu já gostei também, porque no início já do nosso bate-papo, você já demonstrou o quanto o homem tem recalculado essa rota, inclusive nessa questão do cuidado com a saúde mental, né? Eu acho que o que antes poderia colocar ele numa posição de maior vulnerabilidade, já mudou um pouco e você vê isso no seu dia a dia, no seu consultório. Ah, com certeza acontece muito. Os homens estão procurando mais ajuda, está caindo por terra aquela coisa que psicologia ou terapia não é legal. Isso está caindo por terra. Hoje as pessoas têm uma realidade diferente. Pós-pandemia, cresceu muito a procura da psicologia. Né? Nós somos muito procurados por conta desse momento de estar sozinho. E se a gente pensar no câncer e nas outras doenças masculinas, é um momento solitário, porque a doença é dele, é ele que está doente, ele que precisa de ajuda. E essa ajuda, melhor que qualquer coisa, pode vir do profissional. Que não como que eu vou dizer, ele não faz parte do meio do paciente. Então, ele tem muito mais condições de avaliar de fora, sem o que a gente chama de preconceito. Tá? E olha, pessoal, lembrando que quem quiser participar aqui dessa consulta, basta encaminhar para a gente a dúvida ou o relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Caso você não queira ser exposto, basta sinalizar, é claro, para a nossa produção, que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? E eu imagino que a questão da anamnese, você estava comentando sobre o quanto o câncer, inclusive nos seus estágios iniciais, ele é bastante silencioso. Mas eu imagino que a anamnese, né, que essa conversa honesta com o seu paciente seja muito importante para que você identifique qualquer sinal que possa vir a passar desapercebido por ele mesmo também. Quais são as informações? Porque muitas vezes, eu sempre falo aqui no programa, né, às vezes a gente bate ali na porta do médico, a gente nem sabe direito o que dizer, o que é importante relatar. Então, nesse caso, por exemplo, o que vale para você? O que é importante saber sobre o seu paciente na anamnese? Eu acho que o primeiro, assim, Dani, quais são os sintomas que a pessoa precisa ficar um pouco mais atenta, né, que eventualmente pode estar iniciando o desenvolvimento da doença. A gente sempre orienta a respeito de alguma dificuldade para urinar, né, algum sintoma aí obstrutivo, justamente pela dificuldade de você conseguir ter a micção, algum tipo de dor local, dor pélvica também. Sangue na urina, sangue também durante a ejaculação, isso pode acontecer. E isso quando a gente está comentando em doenças localizadas, né? Quando a doença ela ainda está restrita à próstata, mas já com o crescimento dela localmente, ela já pode iniciar esse quadro. Quando a gente está na suspeita, né, de alguma lesão à distância, no sinal aí de metástase, né, a gente tem como o osso sendo o principal sítio de doença à distância. E aí a pessoa pode apresentar dor óssea, algum tipo de fratura, pouco característica. Então, isso são coisas que acenam o sinal de alerta. Né? Mas eu acho que isso é super importante, orientar a pessoa, né, sobre esses sintomas, mas ao mesmo tempo também, assim, tranquilizar, porque sintoma de dificuldade miccional, por exemplo, é algo muito comum, principalmente depois dos 40 anos, secundar outras doenças, né? Principalmente a hiperplasia benigna da próstata, né? Que pode acometer até metade dos homens depois dos 50 anos. Né? Então, acho que as pessoas têm que entender justamente isso, né? Para falar, puxa, agora eu estou com isso, eu tenho câncer. Na realidade, não. É mais provável que ela tenha essas outras doenças, esse outro quadro, né? Mas é claro que na avaliação que isso vai ser justamente identificado. Né? Então, são coisas importantes, mas também a pessoa precisa estar tranquila caso tenha esse sintoma. Saber que só de fato uma pessoa que entenda do assunto é que vai poder orientar, identificar e diagnosticar diversas questões, inclusive essa. Se você estava comentando sobre o PSA,
né, que ele muitas vezes é até uma saída para quem tem algum problema de fato para fazer o exame do toque. Aí eu queria saber qual é a precisão do PSA, ele pode de fato vir a substituir ou não? O ideal, assim, qual é o padrão ouro para diagnóstico? A gente sabe que, por exemplo, diante de um PSA alterado, ele, em algumas situações, a pessoa pode estar com uma probabilidade de ter o câncer em torno de 20%, né? Se a gente, por exemplo, num PSA maior do que 4. Mas se essa pessoa ter o PSA alterado, ao mesmo tempo tiver um exame de próstata alterado, isso pode praticamente dobrar de você fazer o diagnóstico, né? Isso pode acelerar o processo da pessoa precisar fazer os exames justamente específicos, né? Que depois a gente progride para fazer uma ressonância da próstata, uma biópsia, né? Que aí sim são os exames para a gente saber se realmente está diante da doença. Mas, assim, as duas coisas elas estão juntas e o que é importante saber também, que o PSA ele é um exame, é um dos principais marcadores, tá? Mas ele tem uma sensibilidade que pode não ser tão adequada, porque existem outros fatores externos que também influenciam, né, na sua coleta. Então, por exemplo, a gente sabe que próstatas maiores, secundárias de hiperplasia, também vão ter um PSA mais elevado. A gente sabe que traumas locais, né, alguém que foi coletar o exame, por exemplo, foi de moto, foi de bicicleta, isso pode alterar o exame também. Relação sexual também, né? Então, são essas coisas que às vezes pode ter alguma certa interpretação errada. Então, o que é super importante também, que aí a gente sempre bate na tecla do acompanhamento periódico, é justamente isso, né? Uma das características importantes aí do câncer é justamente esse crescimento do PSA a longo prazo, né? A velocidade de crescimento, né? Então, a gente tem alguns cálculos um pouco mais específicos, mas calculando, por exemplo, o valor do PSA sobre o volume da próstata do paciente, que a gente identifica isso durante o exame. Com esses fatores, a gente consegue também refinar esse processo de saber se a pessoa está com uma doença que precisa de uma investigação. Então, justamente tem todo esse processo, né, que está em volta do PSA, que justamente é muito importante de discutir com o paciente. Perfeito. Olha que bacana, gente, todas essas orientações, porque isso justifica a importância, claro, de você buscar um profissional de qualidade, da sua confiança, para você conseguir chegar, de fato, no diagnóstico que você precisa, inclusive excluir, né, diversas questões. Vamos para a perguntinha da nossa audiência na tela. Vamos lá, a pergunta do Cássio Braga, aqui de São Paulo. Cássio, seja muito bem-vindo à sua consulta, viu? Boa tarde, Dani, doutores. Tenho dúvidas se a vasectomia pode aumentar a chance de ter câncer de próstata. E que a gente consegue trazer de orientação para o Cássio, doutor Rômulo? Dani, isso realmente é uma dúvida bem comum, se a vasectomia pode trazer esse tipo de risco, ou inclusive se a vasectomia pode trazer algum prejuízo de produção hormonal, né, dentre outras coisas, mas não. Tá? A vasectomia a gente sabe que é um processo bem seguro, ela não interfere em nada, assim, do ponto de vista de ter maior chance de câncer, nem outro tipo de alteração. Então, realmente isso, a pessoa que for fazer a vasectomia pode ficar bem tranquila com relação a isso. E para quem está acompanhando aqui o Consulta ao Doutor, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, segunda-feira é o dia, sim, que a gente deixa reservadinho na nossa agenda para a gente falar sobre questões que envolvem aí a nossa saúde mental. E hoje estamos embarcando na campanha Novembro Azul para falar sobre a importância do diagnóstico precoce com relação ao câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens, gente, mas que também envolve aí uma série de desafios, porque ao mesmo passo, né, em que o diagnóstico precoce é importante e determinante para definir as chances de cura, muitos homens se mantêm distantes dos consultórios. A gente está aqui trazendo esse bate-papo à tona, afinal de contas, é importante que essa realidade seja encarada, certo? E com isso, é importante
informação. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Corre lá e já compartilha, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, obviamente, a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Então, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que sempre tem, gente, aquela opção para você participar de forma anônima. Basta você identificar, deixar isso claro para a nossa produção, que a gente vai tomar, é claro, todo o cuidado e não deixar de trazer o seu relato, e os nossos profissionais, os nossos especialistas não vão deixar de trazer a orientação que você tanto precisa. Combinado? É uma troca e a gente se compromete. Também te convido a você participar da nossa enquete, que está já em seus minutos finais, aonde? No nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. O diretor João Capellini coloca para a gente, por favor, a nossa enquete mais uma vez na tela. Frases comuns que precisam ser combatidas. Exame de próstata. Ah, tô fora. Isso precisa ser combatido. Ou falar de sentimentos é sinal de fraqueza. Não preciso de ajuda, dou conta sozinho. Ou então, todas essas alternativas precisam sim ser combatidas. Clica lá na alternativa que você acha que precisa de fato. E aí a gente vai debater também essa questão mais para o final do programa, combinado? Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar quem são os doutores que estão aqui nesse bate-papo, trazendo para a gente todo o seu conhecimento. O doutor Rômulo Nunes, urologista, e o doutor Antônio Sena, psicólogo clínico. Aproveito, é claro, para agradecer a presença de vocês mais uma vez nesse bate-papo, nesse Novembro Azul. E antes da gente encarar aqui a nossa segunda etapa da conversa, eu gostaria de trazer, é claro, mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Agora a pergunta do Roberto Menezes, de Aracaju. Roberto, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde para você também. Olha lá a pergunta dele. Tenho 62 anos e todos os anos eu faço ali o meu periódico, inclusive exame PSA e ultrassom. Mas o médico nunca passou o exame de toque. Isso é normal? Como que a gente traz orientação para o Roberto? É normal, doutor Rômulo? Então, Dani, acho que entra naquela questão da sequência que o paciente faz os seus exames, né? Então, justamente o exame da próstata, do toque junto com o PSA, eles conferem uma maior sensibilidade para você fazer o diagnóstico. Mas se alguém que faz seus exames periódicos de maneira correta, no tempo adequado, ele tem esse valor do PSA registrado ao longo do tempo. E isso, se for um exame estável, a gente sabe que tem uma chance muito grande dessa pessoa desenvolver o tumor, né? Então, justamente, acho que provavelmente o caso do Roberto se enquadre nisso. Ele já deve ser alguém que faz os exames periódicos de maneira correta e o valor sempre deve ter sido um valor normal, né? Então, é algo que é possível de ser feito, sem dúvida. Então, ali está dentro do esperado. Roberto, obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida. Doutor Antônio, você estava ali comentando sobre o quanto, muitas vezes, aquela brincadeirinha entre amigos, essas questões ali que surgem, infelizmente, entre as rodas de conversa, podem ser limitantes e contribuir, é claro, para manter os homens longe do diagnóstico, com esse receio de fazer o exame e tal, que não sei o quê. E qual é a importância, então, do contrário, né, do incentivo dos familiares e de que forma que isso daí pode ser feito a fim de levar estes homens para dentro dos consultórios, para que eles realizem os exames quando necessários, não necessariamente este exame com relação ao Novembro Azul, mas todo e qualquer, assim. Como que a gente pode incentivar os homens a buscarem ajuda sem que isso signifique fraqueza? Dani, quanto à importância, é total importância, tá? Porque tem que cair esse estigma, tem que cair essa ideia de brincar com coisas tão sérias. A gente sabe que, no fundo, o paciente, ele participa da brincadeira, mas é que nem paquera. Quando ele está sozinho, ele pensa seriamente naquilo. Ele não vai deixar aquilo contaminar o pensamento dele. E ele vai, se tiver algum sintoma, ele vai acabar procurando ajuda, né? Então, eu acho que acontece dessa forma, acaba sendo na intimidade que ele vai pensar direitinho naquilo e vai tirar esse preconceito, essas ideias dos amigos e vai procurar ajuda se estiver precisando realmente. Eu acredito que seja dessa forma que está acontecendo, tá? Até porque, atualmente, os homens estão se preocupando mais com a saúde, os homens estão procurando mais. E com os recursos, a mídia falando sobre esse assunto, com certeza vai se procurar. E agora eu queria partir para uma parte um pouco mais complicada aqui da nossa conversa, mas
necessária, bastante necessária, que é com relação ao diagnóstico, né? Ao temido diagnóstico. Então, eu queria começar entendendo, né? Por onde caminha esse diagnóstico, de que forma que é definido o tratamento. Então, Dani, a gente comentou nesse primeiro quadro sobre como é que é o rastreio, e aí a gente está diante de um paciente que ele faz seu exame correto e em determinado momento ele tem uma probabilidade maior de estar portando a doença, aí a gente parte justamente para os métodos diagnósticos. Tá. Cheguei a comentar um pouquinho a respeito que vem da ressonância e da biópsia, né? São os dois principais recursos iniciais que a gente usa para fazer o diagnóstico. A biópsia acho que é super importante comentar, que é um exame que é feito sob sedação, com todos os cuidados, em lugares apropriados, onde são removidos fragmentos da próstata e com isso a gente encaminha para o patologista, que é o profissional especialista que vai verificar se aquela célula que foi retirada da próstata, ela é tumor ou não, e também dizer o grau desse tumor. Né? Por que isso é importante? Né? A gente, ao longo dos anos, né, entendendo um pouquinho a respeito do câncer de próstata, a gente sabe que ele tem comportamento um pouco diferente decorrente dessa agressividade dele, né? E, inclusive, ele é um dos tipos de tumores que eles têm dos crescimentos mais indolentes ao longo do tempo, né? Quando eu digo indolentes, é a capacidade de progredir para a metástase. Tá. Por exemplo, se a gente está diante de um adenocarcinoma de pâncreas, né, um câncer de pâncreas, é um câncer super agressivo. Câncer de bexiga também, o de pulmão, né, que inclusive é o tipo de tumor que leva a maior mortalidade. São doenças que em poucos meses, se não tratadas, o paciente ele pode ter a progressão para outros órgãos e vir a óbito por conta disso. O câncer de próstata, a gente sabe que esse crescimento ele pode durar às vezes até 10 anos. Dessa doença começar a surgir, ao ponto dela progredir nesse momento e assim causar algum dano em outros órgãos. Então, a gente sabendo dessas características, né, vendo dessa avaliação, é super importante para a gente definir qual que é o melhor tratamento para o paciente. Né? Então, a gente tem recursos muito importantes justamente nessa parte do diagnóstico, mas também oferecer essas alternativas, né, que vão desde... tem tratamentos cirúrgicos, tem tratamentos com radioterapia, né? Às vezes os tratamentos eles são combinados, tratamentos com medicações, né? Inclusive outros tratamentos com a base de medicina nuclear, outros tipos de terapia-alvo que a gente comenta também, imunoterapia. Então, a gama de tratamento é muito ampla. E por onde caminha o desafio, inclusive, do médico de contar para o paciente uma realidade como essa? Esse é um dos momentos mais difíceis, né? Quando você passa uma notícia para esse paciente, porque, querendo ou não, a gente comenta a respeito da possibilidade, mas depois, quando ele faz o diagnóstico, depois de uma biópsia, realmente é o momento que ele sente, né, isso, e é algo muito, muito difícil. Né? Mas acho que o que é importante é justamente entender o momento que a doença está, né? E entender dessa progressão que a doença tem comparada às outras, né, que acaba sendo ela existe, mas acaba sendo menor. E diante de uma doença localizada, justamente, como a gente já comentou, a probabilidade de cura, que é muito alta, né? Isso pode girar em torno de 90%. Foi-se o tempo, não é, doutor, que uma doença como essa, o diagnóstico de uma doença como essa era encarado ou deveria ser encarado como uma sentença de morte, né? Eu acho que, assim, hoje ainda a gente tem estatísticas mundiais, né, que o câncer de próstata metastático ou avançado, 1 em cada 5 pessoas que fazem o diagnóstico ainda tem essa doença diagnosticada com metástase, que é algo que chama atenção, né? Mas, como a gente está conversando, né, essas campanhas elas justamente vieram melhorando muito isso. Isso está sendo algo que está trazendo um benefício muito grande. E para aqueles que estão com essa doença localizada, a tecnologia melhorou bastante, principalmente para evitar alguns tipos de danos que as tecnologias e os tratamentos anteriores acabavam causando. Doutor, só corrija se eu estiver errado, essa metástase é pela procura demorada de ajuda. Quando o paciente faz o diagnóstico com metástase, sim, porque é justamente aquele paciente que nunca fez a sua avaliação. Sim.
em determinado momento resolveu fazer um exame de PSA ou passou com algum profissional e aí sim, durante o exame viu que já tem um PSA muito elevado, viu que a próstata realmente está uma próstata com um tumor, né? E isso ainda a gente vê que pode virar em torno de 1 a cada 5 pessoas que recebem o diagnóstico. E olhando para a saúde mental desse paciente, né? Quais são os desafios que ele passa a enfrentar? Olha, são todos. A gente fala das etapas, a rejeição, mas antes dessa eu falo que vem o desespero, né? Aí a rejeição, depois a aceitação e por fim procura de ajuda. Isso é muito importante, né? Porque o acolhimento desse paciente é o mais necessário possível. E não só o acolhimento profissional, mas o acolhimento da família, né? Porque a gente tem relatos aí de pessoas que acabam tendo a doença e tem medo de falar para os parentes que está doente. Tenta de alguma forma fazer o tratamento ou coisa parecida e às vezes até perde a vida porque não procura ajuda. Estigmatizado porque ele tem uma doença estigmatizada. Então é bem claro que a gente precisa realmente conscientizar essas pessoas que é necessário procurar ajuda. E não só procurar ajuda quando estiver doente, mas sim aquele autocuidado preventivo que tem que ser feito antes de acontecer alguma coisa. E isso para qualquer coisa, né? Para qualquer doença. Então acho que caiu por terra aquela ideia que o homem não tem que procurar ajuda. Tem sim que procurar ajuda e isso é muito eficaz para evitar qualquer tipo de evolução. E eu queria trazer aqui, porque eu imagino que ao longo desse processo, né, do tratamento, né, existam várias questões e os desafios enfrentados por esse paciente, né? E acho que o grande questionamento, né, nesse momento é com relação a questões como incontinência urinária, impotência sexual, e fora esse diagnóstico que sempre traz o medo do que pode vir a ser lá na frente, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco sobre essa realidade e colocasse um pouco cada coisa no seu lugar, assim, o que é de fato, qual é o período disso durante o tratamento. Acho que de fato é uma das preocupações dos pacientes diante do diagnóstico, é justamente isso. Fora a questão aí de progressão de doença, né? Justamente são os efeitos colaterais secundários aos tratamentos. E, como eu comentei, isso veio melhorando muito nos últimos anos, né? Eu comentando um pouquinho a respeito da parte cirúrgica, né? A cirurgia de remoção da próstata. É uma cirurgia que teve os primeiros relatos do século passado, veio progredindo muito com os tipos de técnicas, depois a gente teve as técnicas minimamente invasivas, por laparoscopia, e hoje em dia o que a gente acaba tendo mais bem estruturado é a cirurgia robótica, que é um tipo de intervenção que trouxe muito benefício de recuperação do paciente, mas também para fazer a preservação das estruturas locais, que são estruturas que têm uma íntima relação com a próstata, que são responsáveis tanto pela parte de continência e pela parte de ereção. A gente tem músculos, tem nervos, né, que ficam nessa região pélvica que são responsáveis por isso. E diante de uma doença localizada, né, que é uma doença que não foge da próstata, não progride fora da próstata, a gente consegue fazer uma preservação muito adequada e isso traz uma chance maior do paciente retomar e evitar esses efeitos colaterais. Incontinência, que era alguma coisa muito presente, né, no século passado, hoje a gente tem estudos mostrando que uma taxa de incontinência depois de 1 ano, isso pode ficar em menos de 5%. Olha que bacana a gente saber sobre essa evolução da ciência. Exatamente. É muito bom, assim. Tanto a parte de cirurgia, a parte de radioterapia também trouxe bastante benefício. Então, essas coisas são super importantes da gente comentar com os pacientes, que esses riscos existem. É claro que tem pacientes na nossa avaliação que a gente sabe que tem uma maior tendência a ter isso, não só por conta do tumor, mas também por condições do próprio paciente. Mas, sem dúvida, foi algo que mudou muito nos últimos anos e está cada vez avançando mais. Eu acho que é bacana encarar tudo isso como uma jornada de tratamento, né? Uma jornada pela vida, não é, doutor? Sim, Dani. É bem necessário, é importante, é uma jornada difícil, tá? Mas com devido acolhimento, eu acho que se torna mais fácil. E lembrando que dentro disso tudo que está sendo dito, entre a alternativa de morte, incontinência urinária ou impotência sexual, a gente opta tirar a morte desse rol, né? Isso não é uma coisa que a gente vai manter. Então vamos pensar em procurar saúde, procurar ajuda e fazer tudo o que é necessário para ter uma boa condição de vida.
Lembrando que qualidade de vida requer muito exercício físico, requer lazer, requer companhia dos parentes, das pessoas que você ama e conversar com todo mundo a respeito do que está acontecendo na sua vida. Isso traz qualidade de vida. Tá? É um pensamento que a gente deve manter ali na linha da nossa vida. Exatamente. Vamos para mais participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, agora a pergunta da Ilza Costa, Além Paraíba, Minas Gerais. Boa tarde para você também, Ilza. Meu esposo fez cirurgia em junho para a retirada da próstata de forma radical. Ele ainda está com incontinência urinária. Ele operou com 56 anos. Existe possibilidade de sarar dessa incontinência? O que a gente pode trazer de informação para a Ilza? Então, isso é, acho que é super importante da gente salientar, né? Porque em alguns casos, dependendo do tipo de tratamento, dependendo do tumor, a pessoa pode vir a desenvolver a incontinência mesmo depois desse período, né? Que a gente aguarda em torno de 1 ano. Mas existem formas de tratamento, sim, para quem tem alguma incontinência mais severa, que ainda traz muito incômodo para o paciente. Né? Que a gente tem hoje preconizados são alguns tipos de dispositivos, né? Então a gente tem alguns procedimentos que criam uma sustentação daquilo que foi perdido, né, por conta da cirurgia. E tem também dispositivos, por exemplo, o esfíncter artificial, que é um tipo de dispositivo que é colocado, que ele reveste o canal urinário e aí traz um novo mecanismo de continência para o paciente. Né? Então essas são muitas das possibilidades mais usadas nesses casos que acabam tendo uma incontinência mais severa depois do tratamento. Vamos juntos conferir o resultado na tela. Frases comuns que precisam ser combatidas, que a gente trouxe, né, ao longo desse programa todo especial do Novembro Azul, essa questão da masculinidade, de que forma que essas questões sociais que estão ali ainda bastante presentes, parece que não mais, mas ainda assim, né, perduram. Quais são as alternativas, as frases que precisam ser combatidas? E a alternativa mais votada foi com relação a todas, né? Exame de próstata, tô fora, falar de sentimento é sinal de fraqueza, ou não preciso de ajuda, dou conta sozinho. Quais outras, gente, que vocês gostariam de pontuar aqui, ou posturas que precisam ser combatidas em prol, é claro, da saúde, né? Da saúde masculina? Começando pelo Dr. Rômulo. Eu acho que o que precisa ser... que eu mais vejo é justamente isso, mesmo diante de um diagnóstico, a pessoa se sentir perdida, desolada, mas entendendo um pouquinho de como é o comportamento da doença. Eu acho que isso que a gente discutiu também, que o doutor Antônio trouxe a respeito do núcleo familiar, né, tendo uma rede de apoio, isso é muito bom, assim, porque isso acolhe o paciente, né, e justamente estar aberto aí para as opções de tratamento que a pessoa pode ter essa cura, né? Então, isso é super importante de estar bem esclarecido para todo mundo. Dessa jornada pela vida, gente. Eu falo das brincadeiras, eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas que as brincadeiras ela acabam obstruindo o caminho da pessoa que pode estar doente. Às vezes está brincando com alguém e não sabe que aquela pessoa está vivendo um momento muito difícil na vida dela, tá? E não precisa a pessoa falar, olha, eu estou com esse problema para a gente se confraternizar e diminuir o tom e mudar a postura. Não precisa disso. Eu acho que as pessoas precisam pensar mais seriamente nisto e parar com as brincadeiras com relação às doenças. E principalmente o câncer de próstata, que traz todo esse estigma. Exatamente, fica aqui, inclusive, gente, faço das palavras do Dr. Antônio as minhas também. Só para fechar, qual a importância, quais hábitos que a gente precisa mudar com relação à prevenção, né? Porque você disse no começo do bate-papo, né? Existem questões que são hereditárias, genéticas, mas tem outras que têm a ver com o estilo de vida e que a gente precisa repensá-los hoje, não é verdade? Fora os exames preventivos, o que é fundamental é entender esses outros fatores que, como eu comentei, não só ajudam no câncer de próstata, mas também outros tipos de cânceres, mas também outras doenças metabólicas, né? Que inclusive a gente sabe que doença cardiovascular é o tipo de alteração que mais mata, né? E o que é fundamental para justamente melhorar e evitar esse curso? Ter um hábito de vida saudável com relação à alimentação, né? Então é uma coisa que a gente sempre preza, uma dieta rica em verduras, legumes. Carne vermelha é algo importante, mas fazer uma ingesta moderada. Atividade física, né? A gente sabe que obesidade é algo que vem surgindo
e que não só ajuda as doenças virem, mas também, quando a doença vem, ela tem uma característica mais grave, né? A gente sabe pacientes, por exemplo, obesos que desenvolvem o câncer de próstata, a doença acaba sendo mais agressiva, né? Então, o controle de obesidade é fundamental com a atividade física. E outros fatores, estímulos externos, né? Por exemplo, o cigarro, né? O tabagismo é algo que a gente sempre orienta também, que câncer de pulmão, câncer de bexiga, né? Dentre outros fatores também. Isso São é bastante super prevalentes importante. e precisam, de fato, ser combatidos. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que você, do outro lado da telinha, também tenha gostado desse bate-papo muito informativo. Aproveito para deixar os contatos aqui dos nossos doutores à sua disposição. Dr. Rômulo Nunes, urologista, deixa à sua disposição o Instagram, Rômulo SS Nunes, ou também @sartor.medicina. Deixa também à sua disposição o WhatsApp, 0 operadora 11 97603 0459. E doutor Antônio Sena, psicólogo clínico, deixa à sua disposição 2 telefones, o WhatsApp 0 operadora 11 98863 8727 e o telefone também direto 0 operadora 11 2324 7312. Desejo a você um excelente restinho de tarde e até amanhã na nossa próxima consulta às 16 horas. Estou te esperando. Até mais.